Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed Drummer e eu não estou aflito, porque eu estou com um convidado direto do Resistência Podcast, Rodrigo Oliveira. Fala aí, Ed. Prazer estar aqui com vocês de novo, cara. Olha aí, que nem eu falei, não tô aflito porque eu estou aqui com a Resistência, e se você está nos ouvindo aí, você também é a Resistência. Eu puxei lá do Resistência aí. É verdade. Mas hoje nós estamos reunidos então para conversar sobre as aflições desse mundo. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, então, como comentado, hoje episódio sobre aflições, sobre angústias, inseguranças, agonia, tudo isso que, faz um nó no nosso coração muitas vezes, mas pra gente poder realmente começar a conversar e entender o que é aflição, sobre o que a gente vai falar, precisamos definir o que é aflição. Então, Rodrigo, já que tu é o convidado aqui de hoje, vou te dar essa incrível tarefa de definir pra nós o que é aflição, até pra gente guiar aí o nosso papo aí. Então, cara, o legal desse tipo de tema é que a gente não precisa buscar um especialista, pra falar sobre isso, porque a aflição é relativa a todos nós, Qual de nós aí que não passou por momentos, difíceis de aflição, de angústia na vida, A questão da definição, propriamente do termo, na pesquisa que eu fiz aqui, eu vi que ela vem de um termo latino chamado afflictio, que chegou ao nosso idioma sob essa designação de aflição. Ela é a consequência de afligir. Esse verbo, ele remete a causar dor, seja moral ou física. Então, se alguém me aflige, significa que essa pessoa me causa dor. Se alguma coisa me aflige, é porque ela está me causando dor em algum nível, Então, assim, essa é a definição mais básica de aflição. Então, assim, você vê que até na definição dela, a gente vê ela relacionada a coisas ruins, vamos colocar assim, Já na mais básica definição de aflição. Mas a aflição, ela pode ter sua origem em algo bom também, por outro lado, assim como também é por algo ruim, Por exemplo, se a empresa que eu trabalho está para demitir alguns funcionários, por exemplo, então eu me sinto aflito, porque eu tenho uma casa para sustentar, tenho esposa, tenho filhos, isso traz aflição, Mas, por outro lado, às vezes a gente se aflige por coisas que a gente pode dizer que talvez sejam boas preocupações. Por exemplo, alguém que está noivo aí vai pensar assim, está prestes a se casar, e tal, vai pensar assim, será que eu vou conseguir ser um bom marido? Será que eu vou conseguir suprir a expectativa, da minha esposa, que vai ser minha noiva? Será que eu vou saber criar bem os meus filhos, Essas são preocupações que a gente tem. Será que eu tenho colocado o reino de Deus em primeiro lugar, em meio a essa correria maluca que a gente vive, Pensando como cristãos. Então, assim, a origem da aflição, na verdade, ela pode vir de áreas diferentes, da nossa vida, das áreas mais diversas. E eu acho que, antes da gente entrar na parte bíblica, propriamente dita da questão, eu acho que é preciso dizer que a aflição, ela faz parte da nossa natureza, A aflição, ela é inerente ao ser humano. Seja quem for, rico ou pobre, cristão ou ateu, participante ou ouvinte desse podcast, todo mundo passa por momentos, de aflição, de angústia. Mas acho que existem alguns pontos aí essenciais, sobre a aflição, que eu acredito aí que seria legal a gente trazer, e o nosso ouvinte saber, E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje, ao longo desse programa. Eu achei interessante que naquilo que tu trouxe como definição, Rodrigo, tu comentou que a aflição, ela pode permear aí tanto a parte física quanto um sentimento, assim, uma questão moral, Então, vamos dizer assim, eu fui afligido, E eu estou aflito por uma dor física ou uma dor emocional também, Sim. E que nem tu deu alguns exemplos aí, eu não estou sossegado, Eu tô com uma sensação de que alguma coisa vai dar errado, Uma questão agoniante. Por isso que eu falei aquele negocinho no início, Algo está me apertando o coração, tá torcendo o meu coração porque está fugindo do meu controle, Eu estou me sentindo inseguro com alguma situação. Até dando um exemplo, Rodrigo, vou dar um exemplo aí do teu estado, Rio de Janeiro.
Mas não é preconceito, eu me senti aflito quando eu fui visitar o Rio de Janeiro pela última vez. Não é ser preconceituoso, né? Ser realista. Eu me senti aflito assim porque, assim, ó, que nem eu falei, eu não tô sendo preconceituoso, eu me senti dessa forma porque a realidade que me passou ao meu redor me deixou dessa forma. Né? Eu moro na Serra Gaúcha, é um ambiente, entre aspas, seguro, apesar de que nesse ano aqui, a minha cidade está no top 10 das cidades com mais assassinatos da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul aqui. Olha aí. Porque tá dando umas chacinas aí, numas gangues aí, né? E tá complicada a situação. Mas eu ainda me sinto seguro, né, na minha cidade. Ainda tenho uma certa segurança, né? Tipo, eu consigo pegar um ônibus, eu consigo sair na rua, eu consigo andar na rua de boas, assim, sem ter um sentimento, assim, de constante atenção. Mas quando eu fui visitar o Rio de Janeiro, acho que foi um tempinho atrás, eu fiquei no Realengo, né? Eu não fui pra parte rica do Rio de Janeiro, né? Onde é tudo mil maravilhas, tudo bonito. Inclusive, eu nem fui visitar a Copacabana, né? Porque o meu negócio, eu não sou alta classe, né? Mas assim, saí do aeroporto, andei de ônibus, como é que é aquele ônibus lá que tem uma linha só pra ele lá? É um ônibus comprido? É o BRT. O BRT, que depois, quando eu saí do Rio de Janeiro, o pessoal me falando assim, coragem, hein, de andar de BRT. O que? Eu não sabia. BRT cruzando linha amarela ali e tal, sabe? Eu lá dentro. Mas, sabe, esse tipo de coisa, andando no centro do Rio de Janeiro a pé, em lugares assim que tu via que tinha guarda municipal aí, e a pessoa que tava conosco, a nossa madrinha, né? Nós somos padrinhos de casamento e tal, ela dizendo pra nós, aqui vocês não podem sequer encostar no celular de vocês. Aí chegava lá perto do museu lá do futuro lá, não, agora vocês nessa praça que vocês já podem pegar o celular e bater foto se quiser e tal, né? É mais turística, né? Mais policiada. Tem mais espaço lá, não tem tanto perigo, né? Então, assim, eu vivi momentos, assim, lá de tensão, porque eu não sabia se eu ia sair do ônibus com os meus pertences ou muitas vezes com vida. Até teve um momento quando a gente tava voltando, né? Indo pro aeroporto, a gente tava indo pro Galeão, de BRT, e sabe que o BRT, quem não conhece lá, é tipo aqueles terminal de ônibus que tu passa a roleta e tal, e tu não paga pra entrar no BRT. Sim. Só que tem, às vezes, o pessoal que vai pela estrada e sobe o elevado ali onde tem a estação ali, né? Passagem. Pra não pagar passagem. E aí teve algumas pessoas, né, que fizeram isso. E os caras, assim, não sendo preconceituoso, mas eles tinham uma certa índole que remetia a pessoas criminosas. E daí, tal, eu tava tranquilo, né? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tô vendo como é que você tava tranquilo. Não, pior que nesse momento eu até tava de boas, assim. Até que eles começaram a falar bem alto e gritar e tal. E de repente um cara foi lá na frente falar com o motorista. E nisso eu olhei pro lado pra minha esposa e a nossa madrinha, que ela é lá do Rio, e ela tava tensa. Então pra ela tá tensa, o negócio tava tenso. E daí que eu me toquei que o negócio tava tenso. E um dos caras foi lá na frente falar com o motorista. A gente não sabe o que falou. E aí o cara foi voltando, ele esbarrou numa mulher, e aí ele pediu desculpa, né? E aí eu pensei, não, esse cara aí não é do mal, esse cara é do bem, ele pediu desculpa, né? Apesar dos caras tá falando lá, porque eu tô chapadão e não sei o que, sabe? Aqueles linguajar. E aí, na verdade, o que o cara foi pedir lá na frente é que o motorista parasse fora do terminal do BRT, pra que eles pudessem descer lá no meio lá da rua lá, né? Então, daí depois ficou tudo tranquilo. Mas assim, eu vivi momentos assim de aflição porque eu não sabia o que ia acontecer comigo em seguida, né? Em vários momentos. Então eu vejo assim, um exemplo, né, de aflição, assim, cara, eu não sei se eu vou chegar, porque as pessoas ficam falando, assim, tu vai se assustando, né, e aí tu vê as pessoas ao teu redor, assim, muito sérias, concentradas, né, tensas, e outros que estão nem aí, né, usando o celular aí e tal, esses caras já estão acostumados, né, mas aí tu vê, assim, o pessoal falando que faz seguro de celular, que eu nunca tinha ouvido falar disso, até ir pro Rio, e esse tipo de coisa, sabe, então, essa foi uma situação que eu passei de aflição, assim, que eu me lembro, assim, claramente, que legal, o Rio de Janeiro lá tem as belezas naturais, mas eu não moraria. Por opção minha, né? Porque eu não conseguiria viver nessa loucura aí, né? Tipo, de insegurança, né? Não saber viver essa angústia constante, né? Tipo, tu tá ali, só se sente seguro quando chega em casa ou quando chega num estabelecimento comercial e tal, que tu sabe que ali é seguro, sabe? Não sei, Rodrigo, se tu passou por situações também de aflição também. Cara, pra mim, assim, é mais complicado um pouquinho, porque
eu sou policial, né? Eu sou policial militar há 18 anos, né? No estado do Rio. Hoje eu moro no interior do estado do Rio. Então, assim, quando eu tenho que ir pra capital por alguma razão, e raramente eu vou pra passear, né? Normalmente é pra resolver alguma coisa, a gente fica realmente com essa tensão, porque a gente sabe que o Brasil é um país muito violento, né? O número de morte no Brasil, assim, remete a guerras, assim, na quantidade de morte que nós temos por homicídio no Brasil. E o Rio de Janeiro piorou muito ao longo dos anos, né? Mas, cara, é o que você falou, quantas pessoas vão e voltam todo dia pro trabalho e não acontece nada, né? E, por outro lado, acontece com outras. Agora, eu acredito, assim, piamente, cara, que notícia boa não vende. O que vende é notícia ruim, né? Esses dias eu antes de trabalhar, fui tomar um café da manhã em casa, por acaso eu liguei a televisão na Globo lá pra ver o jornal de manhã. Eu vi em 15 minutos, assim, umas 6, 7 notícias, mas só notícia de tragédia. Era de assalto, era de gente morta, era de prédio que caiu, era disso, era daquilo. Então, assim, a gente é bombardeado o tempo inteiro por essas coisas, né? Qualquer site de notícia que você abre, né, 99% do que tá ali é notícia ruim, né? Eu acho que isso contribui para que a gente viva num estado de aflição mais constante, né? Principalmente para quem mora em capitais como o Rio de Janeiro, né? E me perdoa se eu falar uma besteira, mas tu sendo policial, de certa forma, se tu for identificado, tu, em alguns locais, tu meio que tem um alvo nas costas, né? Ou não? Sim, cara. Sim. Chega ao ponto de, por exemplo, se eu for ao Rio com a minha família, por exemplo, confesso que eu não levo minha arma, não levo minha carteira de policial, não levo nada, porque posso estar colocando em risco as pessoas da minha família, né? Por causa da minha profissão. Então, assim, eu opto por não levar exatamente por isso, né? Sintoma dos tempos que a gente vive no Rio de Janeiro. Mas tem outra coisa que eu gostaria de compartilhar, Rodrigo, porque esse assunto aqui me lembrou outra situação que eu passei no ano passado. Tu lembra, no meio aí de 2018, teve aquela greve dos caminhoneiros, né? Sim. E aí, o meu pai, ele sofreu um acidente, eu fui lá meu pai, ele mora em Santa Catarina, né? Eu moro na Serra Gaúcha, e aí eu fui pra lá, porque ele tava em coma e tal, e eu fui pra lá bem nessa época, e eu não sabia que ia ter a greve dos caminhoneiros. Já tinha começado, na verdade. E aí eu fui pra lá de carro, cheguei lá, adivinha, já não tinha gasolina. Ou seja, eu já não tinha como voltar, né? Porque dão quase 600 quilômetros, né? E aí, beleza. Não, vamos lá, tamo aqui pra ficar. Só que aí a minha data que eu tinha planejado pra voltar tinha passado, não tinha combustível, e aí começou aquela agonia, né? Aquela aflição, vindo assim, e agora? Quando é que eu vou conseguir voltar pra casa? Aí tu tá naquela situação e tu não sabe o que fazer, e um monte de coisa dando errado, e tu tá com aquela insegurança porque tu perdeu o controle da situação, e aí não sabe o que fazer. Imagina. E aí eu não vou falar agora como é que eu resolvi a situação, porque vai ficar pro próximo bloco, pra não dar spoiler, mas eu me senti bem assim, né? E aí tu se sente seguro. Então eu vejo muito essa questão de aflição, agonia, quando a gente não tem o controle da situação, né? Me parece muito isso, assim, não só apenas quando tu tá presenciando uma situação e tu vê assim que não, opa, acho que não tem alguma coisa certa, mas também quando tu tá com tudo planejadinho, tudo nos conformes, e algo sai do controle, e aí tu não consegue mais controlar, não depende mais de ti, depende dos outros, né? Depende de situações externas, né? Pegar, por exemplo, filmes de catástrofe, né? O cara pegar aí, sempre acontece no Brasil as enchentes, né? Imagina a angústia, a aflição que passam as famílias que perdem suas casas em enchentes, porque foge do seu controle, e agora? Eu perdi tudo. O que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida a partir de agora, né? É uma aflição, né? Não sei se tu tá mais familiarizado com isso aí na tua região. Eu passei a maior tragédia natural da história do Brasil, que foi aqui na minha região, na região de Nova Friburgo, né? E eu tava exatamente Nova Friburgo, né? Quando aconteceu, e passei por essa aflição aí, né? É verdade, eu lembro que tu... Acho que tu chegou a comentar em algum podcast, não? Eu acho que foi no Resistência que a gente gravou sobre Brumadinho, eu contei a história lá. Tu ficou separado da tua família, né? Sim. E aquela aflição dos familiares e a tua, tipo, tu não saber se... sem saber se estão vivos, né? Se estão mortos. As informações que chegavam pra mim lá não eram as melhores, né? Não tinha telefone, não tinha energia elétrica, não tinha contato. E, assim, só resumindo muito, assim, quando eu soube de alguém da região que foi pra lá onde eu estava, disse assim, eu perguntei, né? Meu pai mora na rua tal, depois da ponte, sabe dizer alguma coisa lá? Aí o colega falou assim, cara, aquela ponte caiu, aquela área ali acabou. Aí, cara, assim... um cara, assim, sensível, né? Pensa assim, sabe dar uma notícia ruim, né? Então, graças a Deus não aconteceu nada com a minha família, né? Mas é algo assim que a gente perde o chão, né? Sim, com certeza. Então,
Rodrigo, a gente comentou ali no início sobre o que a gente entende por aflição. Tivemos alguns exemplos aí que citamos ali. Inclusive, achei legal tu puxar o entendimento de aflição no sentido positivo, né? Foi muito bem comentado, muito bem colocado isso que tu falou, pela questão de que, sim, às vezes a gente fica aflito por coisas que a gente tá esperando. Ansiedade, muitas vezes, né? Também vai nos trazer uma certa aflição, né? Mas falando sobre aflição, então, sobre provação, insegurança, esse tipo de coisa, né? Tribulação também, né? Uma palavra que vai misturar bastante. Tá tudo ligado, né, cara? Aflição. Angústia, né? Sei lá. Sim. Mas falando sobre essas questões aí, sobre esse tema, né? O que a Bíblia fala sobre isso? Tu consegue identificar alguma coisa na Bíblia? Ela tem alguma coisa? Ou a Bíblia não fala nada sobre isso? Tipo, não é algo que vai nos incomodar? O que tu vê? Só ressaltando que quando a gente fala de aflição por coisas boas, a gente não tá dizendo que ficar aflito por essas razões justas é bom. Com certeza. Porque isso também tira a nossa paz, né? Só quis dizer que ela vem de diversos lados, né? E não somente, assim, de coisas exteriores ou alheias à nossa vontade, né? Como eu tô num podcast que tem um host competente, ele já deixou aí um texto base aí pra gente pensar a respeito de aflição, né? Que é João 16:33, né? Que diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Algumas versões dizem passareis por aflições, né? Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso são palavras de Jesus. E eu citaria ainda, cara, Mateus 9, versículo 35 e 36, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Presta atenção nisso aqui. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Cara, pra gente começar a pensar a aflição a respeito da Bíblia, eu acho importante a gente voltar ao início de tudo, voltar ao Gênesis, a criação do homem, né? Porque ali a gente vê o relato de que Deus dá ao homem o dom da vida, né? Cria um ambiente onde o homem habitaria, né? E, cara, sobretudo, Deus não abandonou o homem à própria sorte, né? A gente vê em Gênesis que Deus andava entre o homem, Deus falava com eles, né? Conversava com eles, cara a cara ali num período do dia. Então, quando Adão e Eva optaram por desobedecer a Deus, comendo daquilo que Deus tinha proibido que eles comessem, né? Do fruto da árvore do bem e do mal, quando eles imediatamente se reconhecem nus e Adão já começa a transferir a culpa, né? Do pecado para Eva e tal, não assumindo a sua parte de responsabilidade e tal. Isso tudo é muito sério porque Adão e Eva nos representam. De certa forma, nós também somos Adão e Eva, né? Porque eles eram a representação da raça humana, né? Daqueles dias até os dias de hoje e até enquanto houver dia. Após eles dois, né? Que eles foram criados perfeitos, todos nasceram em pecado, né? O pecado é a nossa natureza. É preciso que a gente reconheça isso, porque tem muita gente alguns cristãos que acham que por serem redimidos por Cristo não carregam mais a natureza pecaminosa. Isso é perigoso pra caramba, porque você pode acabar sendo legalista e de repente na caminhada você cai em alguma coisa, porque todos nós estamos sujeitos a isso e a recuperação é muito difícil. Então, assim, essa natureza caída, que é a nossa essência, né, ela carrega tudo de ruim que a gente conhece. Ela carrega culpa, carrega inconformidade, ódio, morte, e ela carrega também aflições, né? Isso faz parte da nossa natureza, né? Conforme Cristo nos ensinou nos textos que nós vimos aí, né, em outros diversos, enquanto nós estivermos aqui nessa vida, né, nessa terra, por nossa própria culpa, por nossa própria natureza, nós passaremos por aflições. E não dá para se desvencilhar disso, né? Não dá para achar que a gente vai viver uma vida buscando a santificação, uma vida de crescimento espiritual e que isso vai nos livrar das aflições. Nós vamos passar por aflições. Eu acho que a questão é a gente saber o que fazer para lidar com isso, né, da melhor forma. Eu vejo assim que existem, vamos dizer assim, dois tipos de aflições, tribulações, porque dependendo do versículo tu vai achar como tribulação em alguns casos, né? Porque sim, até eu fui buscar no grego aí, não querendo me vangloriar, não é isso? Mas eu fui buscar. Você não foi no latim, não? Você não foi na língua latina, não, né? Você foi no grego, né? Outro nível. É que eu queria saber essa palavra ali de João 16:33, que palavra que é em aflição, e porque tem umas outras palavras ali de outros versículos, como por exemplo, que eu vou citar daqui a pouquinho, que não é a mesma palavra. É uma palavra diferente, mas que tem o mesmo significado, de certa forma. Sim. E já em outro versículo, ele usa palavras semelhantes. Mas, no caso, assim, eu quero citar o que existem vários tipos de aflição, né? Que a gente vai passar e a gente pode passar. E eu gostaria de citar do início, como tu citou Gênesis, né? Em Gênesis ali, no caso de Adão e Eva, eles perderam a sua segurança quando saíram da presença de Deus. E aí nasce a aflição, né? E aí quando os discípulos, né, eles estão lá em Atos 2,
depois que acontece o Pentecostes, Pedro, ele tá fazendo uma pregação lá perante toda aquela população lá, né? Todo aquele povo. E aí ele chega num momento, que é o versículo 36 em diante, que ele diz, olha, vocês foram quem crucificaram Jesus, que é Deus, né? E Deus fez ele Senhor e Cristo. E aí no 37 diz assim, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? E aí Pedro então fala, arrependam-se e tal, né? Tudo mais, né? E ele diz que a promessa também é pra eles e tal. Mas essa palavra que ele usa do aflitos, né? Essa ideia de aflição, essa expressão, os seus corações ficaram aflitos, não é o mesmo de João 16:33, mas diz, tem a ideia de que o coração deles foi perfurado. Eles foram afligidos, eles estavam aflitos no coração, eles estavam com o coração assim, tipo assim, eles entenderam finalmente quem era Jesus, né? E aí eles perceberam, e agora? O que nós vamos fazer? Nós crucificamos Jesus, nós estamos no pecado, né? Nós estamos longe de Deus. O que será de nós agora, né? Tipo, que nem se eles falassem, agora quem poderá nos ajudar, né? Então Pedro fala, arrependam-se, né, e tal. Então eu vejo que existe essa aflição de nós entendermos, muitas vezes, que existe um Deus, ou nós talvez vivermos com esse vazio, né, no mundo, e nós vivermos essa aflição do vazio em que nós estamos separados de Deus, e muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai preencher esse vazio, como que a gente vai resolver essa aflição, que é em Cristo. Né? Então tem essa aflição, né? Uma aflição que eu vejo. Que tá aí uma boa aflição, né? Dos exemplos, como eu disse que tem aflições boas e ruins, tá aí uma boa, né? A aflição de arrependimento, a aflição de se reconhecer longe de Deus, né? E querer estar próximo, né? Exato, porque essa aflição ela vai sumir no momento em que nós estivermos com Cristo, né? Ou seja, tivermos um novo nascimento. E outra aflição daquilo que até já estava iniciando aí, a aflição do cristão, né? O cristão que no mundo passareis por aflição, né? E daí eu cito um outro texto que também não usa a mesma palavra ali de João. Você só escolheu textos que não usam a palavra da mesma forma? Não, tem outros textos que usam, tá? Não, tô brincando. Por exemplo, vou citar um outro texto então, que usa a mesma palavra, tá, de João, que é Paulo falando em Colossenses capítulo 1, versículo 22 ou 24, ele tá falando sobre a questão de que nós somos reconciliados com Cristo no corpo e tal, mediante a morte, que nós temos que estar alicerçados e firmes na fé, não se afastar da esperança do evangelho. E aí no 24 ele diz, agora me alegro em meus sofrimentos por você, se completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo. É a mesma palavra de João, em favor do seu corpo, que é a igreja, ou seja, completo no meu corpo que resta das aflições de Cristo, ou seja, participar do sofrimento de Cristo. Essa aflição. No mundo vocês vão passar por aflições, no mundo vocês vão sofrer o meu sofrimento, né? Tipo, é isso que Paulo tá falando ali, né? Eu tô passando pelo sofrimento de Cristo. Mas, eu ia citar aqui, usa uma outra palavra, é 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 19, ele tá falando ali, do 16 em diante, falando sobre a questão que nós temos que viver de forma íntegra e tudo mais, nós temos que, os escravos têm que se sujeitar aos seus senhores, e assim vai. E no 19 ele diz, porque é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então essa é uma aflição boa, entre aspas, que a gente falou, né? É ruim pra ter aflição, né? Sim. É ruim passar por ela, né? Mas o fim, né? Se a gente estivesse sofrendo injustamente, né? Que nem as bem-aventuranças, bem-aventurados os que são perseguidos em nome de Cristo. Se você sofrer injustamente, ou seja, você está fazendo a coisa certa, você está sendo perseguido, está sofrendo alguma coisa e tal, e você vai suportar essa aflição, né? Isso é louvável. É louvável porque você está sofrendo, está passando por uma aflição injustamente por fazer a coisa certa. Por exemplo, Rodrigo, vou citar aqui, talvez não aconteceu contigo, e também tu não precisa falar se aconteceu, não é o caso, mas vamos dizer assim, tu é policial e de repente chega aí alguém na corporação aí te oferece uma propina. E tu tem que participar disso, né, pra acontecer. E tu diz, não, o meu caráter, né, minha fé, e eu sou uma pessoa íntegra, eu não vou aceitar isso. E por causa disso, então, tu não é promovido, ou tu tem uma baixa, sei lá, tu sofre uma punição ali, né? Se alguém quiser saber se o Rodrigo já passou por isso, escute lá o Resistência Podcast, inclusive, link no post. Tem um episódio falando sobre isso.
Mas, digamos assim, isso é uma aflição que é louvável, né? Por acaso, Ed, em relação à questão da minha profissão, assim, a gente sabe que até no último programa que a gente gravou do Resistência sobre a relação do cristão com o trabalho, né? Que o link já está no post. Já está no post. E assim, hoje eu vou falar de um monte de programa que só vai ficar tudo linkado no post aí pra gente fazer um merchan. Mas um dos casos que a gente conversou lá, assim, às vezes a pessoa trabalha no mercado e o patrão pede pra pessoa não tirar uma nota fiscal e tal. Eu disse lá que a minha profissão, ela meio que potencializa algumas coisas que são normalmente áreas em que o homem cai muito, que atrai muito o homem, que é dinheiro e poder. E já aconteceram situações, sim, de eu trabalhar com pessoas que de moral duvidosa, né, de práticas que eu não concordava, e graças a Deus, assim, eu consegui lá pedir pra trocar, pra não trabalhar com essas pessoas, né, trabalhar com outras que estavam mais de acordo com aquilo que eu acredito, né. E hoje, assim, graças a Deus, onde eu tô hoje foi resposta de uma oração. Eu pedi muito a Deus que abrisse uma porta pra mim, porque eu tava numa situação difícil, e essa porta se abriu pouco tempo depois que eu me dediquei à oração a respeito disso, e eu dou muito valor a estar ali onde eu tô hoje, né, eu trabalho interno, hoje trabalho na administração, e creio que foi uma providência de Deus pra minha vida ali dentro de onde eu trabalho, entendeu? Bom, mas Rodrigo, assim, a gente tá falando aí, no mundo nós vamos passar por aflição, existe aflição boa, no sentido que a gente já explicou, né? Então, assim, a gente vai fazer o quê? Nós vamos viver sempre aflitos? Porque, pensa só, quanto mais eu fizer as coisas para Deus, então muitas vezes eu posso passar por algum tipo de perseguição, eu vou sofrer algum tipo de aflição, né? Vou ficar angustiado com alguma situação porque eu não consigo vencer isso. Como é que a gente vence a aflição? Tipo, a gente tem a quem a gente recorrer nesses momentos que a gente passa de angústia, de aflição, de tribulação, sabe? Tem alguma solução? Existe alguma esperança no fim dessa situação aí, Rodrigo? Tem alguma coisa pra resolver isso? Sim, cara. Eu acho assim que só a gente cabe uma ressalva aqui de que às vezes você falou sobre a situação da gente ser perseguido por causa do nome de Cristo, né? E a palavra manda a gente até se alegrar por isso, que traz aflição, né? Muitas vezes é por circunstâncias, como eu te disse, do emprego, de uma situação que me trouxe aflição e eu fui buscar em Deus para arrumar uma outra forma de trabalhar com outras pessoas, né? Que me fosse mais confortável. Só que muitas vezes a aflição vem e não é por culpa da pessoa, não é porque ela trabalha com uma pessoa que tem a moral duvidosa, nada disso. Às vezes pode ser que alguém que esteja ouvindo a gente aqui, de repente desenvolveu um câncer, né? De repente tem uma doença incurável, de repente tem um filho nessa situação, né? Um pai. E isso não depende de ninguém, são circunstâncias da vida, né, cara? E às vezes perde alguém querido, às vezes é abandonado por um cônjuge, né? Então, assim, como eu disse lá no começo, cara, a aflição ela pode vir das mais variadas áreas e ela vem, não só pode, como vem. Mas a gente tá falando aqui nesse episódio, acredito eu, que basicamente para cristãos, né? Eu acredito que a maioria dos ouvintes do PADD, assim como do Resistência, são cristãos. Então, assim, nós como cristãos, normalmente acreditamos que o contrário do pecado é santidade. Eu quero voltar à questão do pecado, eu quero ressaltar muito esse ponto da nossa condição pecaminosa pra gente chegar num caminho de entender como vencer a aflição, tá? Então, assim, como você disse, eu tento me abster de pecar, então Deus vai me abençoar, né? Quase, eu não estou dizendo que é assim, na verdade eu não creio que é assim, mas eu sei que muitos cristãos pensam assim, que é quase uma relação de causa e efeito, né? Só que essa semana eu estava ouvindo uma pregação e uma coisa que o pastor falou me chamou a atenção, cara. E eu tenho pensado muito a respeito disso, de que o contrário de pecado não é santidade. O contrário de pecado é fé, porque o pecado, ele não é um ato. Quando eu falo do pecado existencial que habita em mim, da minha natureza, eu não estou falando de atos. O pecado é quem eu sou. Quando eu faço uma fofoca de alguém, por exemplo, isso não me torna um pecador, né? Quando eu sorrio para um irmão, mas na verdade eu sinto ódio dele por dentro, isso não me torna um pecador. Na verdade eu faço essas coisas porque eu sou um pecador. Compreende? Perfeito. É diferente, é o caminho inverso. Então, assim, o homem, ele trai, mata, dissimula, porque ele é pecador, porque ele comeu do fruto que lhe foi proibido por Deus lá no Éden. O homem disse assim, eu não quero Deus me dizendo o que eu devo e o que eu não devo fazer. Eu quero ser o meu Deus. Eu quero caminhar com as minhas pernas e fazer minhas próprias escolhas. Foi o canto da serpente lá no jardim, né? No dia em que vocês comerem do fruto, vocês serão como Deus. Por outro lado, quando eu ando em fé, e fé em Cristo, né? Não no fé no sentido de torcer para que as coisas deem certo, né? Igual a gente vê por aí, né? Quando a gente anda na fé em Cristo, eu tô dizendo a Deus, eu tô dizendo a meu Pai, que eu não quero ser quem eu sou, que eu não quero decidir as coisas da minha vida, que eu não quero vivenciar a minha vida de acordo com as circunstâncias que me cercam. Eu não quero fazer a minha, mas
mas a tua vontade. Isso é a diferença de você viver a sua natureza pecaminosa ou você viver em fé. Adão e Eva, quando nos representaram lá atrás como a humanidade, né, eles disseram no seu íntimo: eu não dependo mais de Deus. Mas hoje, pela fé, eu e você e quem estiver ouvindo a gente aí, a gente pode decidir dizer: eu vou depender de Deus, mesmo que a minha natureza lute contra isso, né? Mesmo que tudo aqui dentro de mim me induza a fazer o contrário, mesmo que todas as minhas pulsões me digam que eu tenho direitos, que a minha justiça tem que prevalecer, que a minha vontade tem que prevalecer, eu quero depender de Deus, né? Uma escolha que o Espírito Santo que habita em nós permite, né, que a gente faça. Em Salmos 46, versículo de 1 a 5, diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. O versículo 10 e 11 do mesmo capítulo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O texto diz que ainda que a terra se mude, e pode mudar, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que hajam águas turbulentas, que os montes se abalem, que hajam terremotos, que haja o que for, essas coisas vão acontecer, essas coisas podem acontecer. Claro que ali é uma figura de linguagem, mas ela está se referindo a tribulações, está se referindo a aflição, a angústia. Essas coisas vão acontecer na nossa vida. O mundo, a gente vive num mundo caído. Essas coisas vão vir sobre a nossa vida mais cedo ou mais tarde. O dia mau, uma hora chega. Mas o versículo 10, cara, diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, assim, tá tudo desabando ao seu redor. Para quem tá ouvindo a gente aí, né? Você não vê a solução pra tua vida. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tá doendo? Você foi abandonado, foi traído, foi esquecido, como eu já falei, né? Injustiçado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É como se Deus, Ed, que a gente sabe que ele conhece o presente, o passado e o futuro, né? A gente vê na revelação bíblica. Deus olha pro presente, passado e futuro como uma timeline aberta diante dele, né? Sabe o que foi, sabe o que é e sabe o que vem. Eu penso que é como se ele dissesse pra gente assim: lembra aquela vez que você teve aquele problemão e você achou que era o fim? Eu tava com você e não foi o fim. Eu já passei por isso, Ed. Eu passei por... Eu tenho 40 anos de idade e eu passei por aflições na minha vida, assim, cara, que se eu fosse parar pra contar aqui, a gente ia ter que passar uns 3 programas aí falando da minha vida. Eu já passei por coisas sérias, cara. Coisas sérias na minha vida. Eu já pensei que tinha perdido a minha família, como eu falei com você aí. Eu tive aflições na minha vida, cara, que eu ia pra casa e ajoelhava e chorava, sem nem saber dizer pra Deus por que eu tava naquele estado. E não foi depressão, não. Mais pra frente, Deus me mostrou o que tava acontecendo, não cabe aqui falar. Eram coisas que envolviam outras pessoas. Eu já passei por situações de aflição tão séria que a minha primeira reação, o velho homem, né, a minha natureza pecaminosa, foi pegar minha arma e fazer uma besteira. Pegar uma arma de fogo e cobrar, fazer valer a justiça que naquele momento eu achei que eu tinha direito. Então, assim, eu já passei por coisas sérias que eu olhava assim e dizia assim: cara, é o fim, sabe? Chegou aqui nesse ponto e não tem mais o que fazer. Mas só que Deus estava comigo o tempo inteiro, cara. E estava passando comigo por essas coisas. Então, assim, quando hoje eu passo por uma situação que me traz aflição, e agora recentemente eu passei por outra, eu e minha família, né, passamos por outra situação, assim, envolvendo a maldade de outras pessoas e tal. Isso traz um pouco de reflexão, porque a gente olha pra trás e vê quanta coisa a gente já passou, cara, e quantas vezes Deus nos livrou, e quantas vezes Deus foi misericordioso. Então, assim, eu penso que quando você tá passando por uma aflição e olha pra cruz, cara, em que Deus sacrificou o Filho dele por mim, né, por nós, a gente pode ter a certeza, cara, de que a gente tem um Deus que nos ama e que tá cuidando de tudo, cara. Então, assim, pro nosso ouvinte aí, eu falo assim com muita sinceridade, com muito temor do que eu tô falando. Se o problema tá pesando sobre a tua cabeça aí, cara, pode ter certeza, você vai passar por cima disso tudo. E às vezes a gente fala assim: ah, minha mãe tá passando por um problema, minha mãe tá com câncer, e eu orei, eu tô passando aflição, e minha mãe morreu, né? Ou você tá desenganado pelos médicos com uma doença e tal. Só que Deus garante a vitória pra gente de uma forma tão absurda, mas tão pra muito além de tudo aquilo que a gente entende como bom pra nós mesmos, né? Que se a gente vier a morrer, cara, nem isso é impedimento pra que a glória de Deus se manifeste sobre a gente, né? Porque se nem a morte tem poder sobre a tua vida, então, meu irmão, aquiete-se e saiba que Ele é o nosso Deus, nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. A aflição vai vir, a gente não tem meios de impedir que ela venha, mas a gente tem formas de olhar para ela por
uma perspectiva diferente, cara. Uma passagem que me chama a atenção é a passagem de Lucas, no capítulo 9, que ela fala sobre a transfiguração de Cristo, né? Jesus ele vai ao monte para orar, e ele leva Pedro, João e Tiago juntamente com ele. E lá quando ele orava, enquanto ele estava lá naquele momento de oração, a Bíblia diz que a aparência do rosto dele se transfigurou, né? Ele se transformou num corpo glorificado. E diz ainda que as roupas dele ficaram muito mais brancas, né, do que elas eram e tal. E os 3 discípulos que estavam junto com Jesus, eles viram 2 homens conversando com Cristo ali. Eles eram Moisés e Elias, diz o texto, né? Também em seus corpos glorificados. E o texto diz que eles falavam com Jesus sobre a crucificação que se aproximava. E a gente sabe, conhecendo os textos bíblicos, como que Jesus sentiu aflição, sentiu agonia com a proximidade de passar pela cruz, que ele sabia o que estava esperando ele, né? Quem diante de uma morte tão terrível passaria aquilo ali com tranquilidade, né? A aflição de Jesus era tão grande que fez ele suar sangue pelos poros, cara. Olha isso, né? Uma coisa assim que a medicina diz que é preciso que você seja submetido a um estresse tão absurdo, né? Um estresse absurdamente grande, na verdade, para que você chegue a suar sangue, né? Que seus pequenos vasos ali debaixo da pele se estourem, né? E o sangue se misturem com o suor. Então ele, como homem, ele passou por uma terrível aflição. Mas ele sabia que naquele instante ali que ele estava com Moisés e Elias, né, experimentando aquela glorificação do corpo dele, ele sabia que aquilo era algo que aguardava ele para logo depois da cruz, cara. A gente, como cristãos, assim, será que a gente tem essa perspectiva? Se a aflição que eu estou vivendo é uma aflição de morte, será que eu tenho essa perspectiva de que um câncer, como eu disse anteriormente, pode estar comendo meu corpo por dentro, cara, sem perspectiva mais de cura humana? Mas será que a gente pensa assim, quando eu fechar meus olhos aqui, quando meu coração parar de bater aqui, eu vou abrir os olhos na glória? Eu vou abrir os olhos já estando com meu corpo glorificado, na presença de Cristo, experimentando a presença do Pai? Às vezes a gente olha para as coisas de uma forma muito racional, mas essa tem que ser a nossa esperança, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, e nem a morte tem o poder de me tirar esse privilégio, cara. Perfeito, Rodrigo. E até isso que tu falou no finalzinho ali, é até uma questão assim que eu vejo que muitas vezes a aflição afasta as pessoas de Deus em vez de aproximar. Por que eu digo isso? A pessoa, ela tá aflita, e como tu falou, né? Como é que a gente se liberta da aflição, vamos dizer assim, né? Porque a aflição vai vir, né? Tu pontuou muito bem. A aflição, ela vai vir, ela veio pra Cristo, e a gente tem claro isso na Bíblia, mas a gente tem que se agarrar na verdade, né? A gente tem que se agarrar em Deus. Nós temos que estar alicerçados em Deus, né? No amor de Deus. Só que muitas vezes as pessoas, elas querem orar por aquilo, por aquela aflição, só que elas não se entregam totalmente. Elas não se entregam de verdade. Elas não confiam que Deus realmente, que nem, né, tu falou até do Salmo, né? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, né? Então, assim, às vezes a pessoa, ela tá orando, tá entregando, entre aspas, mas ela não tá se aquietando porque ela não confia no Deus pra quem ela tá entregando, né? E aí o que acontece? A aflição não vai embora. E aí a aflição não vai embora... É porque ela busca a resolução do problema de acordo com a forma que ela acha que tem que ser resolvido. Exatamente. Ela digamos assim, ela não quer entregar pra Deus. Ela quer que o problema seja resolvido. Ela quer estar numa zona de conforto. Ela quer estar bem. E aí o que acontece? Ah, mas depois que eu comecei a entregar as coisas pra Deus, nada mais se resolve. Só vem coisa ruim na minha vida. Tudo que tá dando errado na minha vida. E olha só, eu tô aqui sofrendo. Glória a Deus por isso, né? Não, mas eu digo assim, a pessoa, ela só olha pro problema, né? Ela não tá olhando pra tudo que Deus faz de bom pra ela, né? Mas ela só olha pro problema. E o fato de ela só olhar pro problema e o problema não ser resolvido, porque ela não tá entregando pra Deus, e ela continua angustiada e aflita, aí o que ela vai fazer? Ah, eu não sei, eu não vou mais buscar Deus e tal. A pessoa começa a ir apagando o Espírito Santo, né? Que até a Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo, né? Então, isso vai acontecendo. Só que aí Paulo, veja só como que Deus, ele é maravilhoso. E dessa vez Paulo usando a mesma palavra de João, tá? Em Romanos capítulo 8, que a gente vê lá que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e tudo mais, no versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, espada? Ou seja, ele tá colocando ali no meio, será que o que vai nos separar de Cristo é a angústia que a gente sofre? Porque a gente vai colocar todas as nossas forças nessa angústia e esquecer que a gente tem um Deus que é soberano? Mas ele fala, como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Então, aquele que é cristão de verdade, como tu bem pontuou antes, Rodrigo, ele sabe que ele está destinado ao matadouro. Ele sabe que no mundo ele vai passar por aflições. Ele sabe que o Deus dele é maior. Ele sabe, como Cristo viu na transfiguração, que no final ele vai estar na glória com Deus e vai ser maravilhoso.
poderoso. E aí ele continua, mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então assim, no meio de tudo, cara, a gente é mais que vencedor porque a gente tem Cristo. Exato. E ele completa, né, ao final, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus por isso. Então, aquietai-vos. Como é que é o versículo mesmo, Salmo? Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse Deus, o amor dele é incrível, porque nada pode nos separar desse amor enquanto nós queremos esse amor na nossa vida, né? Beira a incompreensão, o problema é quando a gente começa a se afastar desse amor, porque a gente não quer mais esse amor na nossa vida, né? É só um ponto aqui que eu tava pensando. Tem um texto de Efésios 5 que fala sobre remir o tempo, né? Porque os dias são maus. E assim, a gente sabe que a gente vive num mundo que jaz no maligno, né? Os tempos são maus, né? O mundo é mau, tudo por culpa do pecado, né, cara? Que contaminou a criação como um todo, né? Então, assim, tudo caminha numa direção que leva à perdição e a gente, como cristãos, né, nadamos contra essa correnteza, resgatando vidas no caminho. E eu tava lendo aqui, cara, esse remir de remindo o tempo, ele não tá relacionado ao tempo cronos, minutos, segundos e horas, vamos fazer as coisas rápido e tal, não é bem isso. Esse remir o tempo, esse remir, na verdade, ele tá ligado a resgate, a arrendar, a salvar. Então, assim, eu tava pensando aqui que nessas situações que a gente passa, que a gente vem falando aqui, que nos causam aflições, a gente tem que estar atento, porque, como eu disse, se a gente vai passar por aflições, e nem sempre Deus vai nos livrar dessas aflições porque elas fazem parte dessa vida, né? A gente tem que estar atento, cara, porque muitas vezes a gente tem a oportunidade de reverter essas situações que a gente vive em bem. A gente tem a oportunidade de, durante esse processo de passar por essas aflições, que normalmente elas não envolvem o tempo inteiro da nossa vida, né? Ela acontecem em períodos esporádicos, uns com mais frequência, outros com menos, mas elas acontecem. Então a gente tem que estar atento para manifestar a glória de Deus também nesses momentos, porque, como você disse aí, cara, às vezes quando a pessoa está passando por um problemão, é o momento que a pessoa se afasta de Deus. E a gente afastado de Deus, a gente começa a dar um mau testemunho, porque a gente fala coisas que não deveria falar, a gente toma posturas que não deveria tomar, né? A gente acaba envergonhando o nome do Evangelho. Então, assim, até nesses momentos de aflição, é o momento de você se apegar mais a Deus e estar atento e pensar assim, qual é a vontade de Deus para essa situação que eu estou vivendo? De repente você está passando aí uma provação, uma aflição terrível, porque o teu patrão está te perseguindo sem você ter feito nada para ele, né? Então, assim, nesses momentos a gente tem que parar e pensar, enquanto a gente pede para que Deus nos livre disso, para que nos dê força, pensar qual é a vontade de Deus para mim nesse caso. Como que Deus gostaria que eu agisse em relação a esse patrão, né? Meu noivo me abandonou, meu amigo não me paga o que me deve, né? Como eu disse, eu tenho uma doença incurável. Seja lá o que for, né, cara, vivendo o problema do jeito que a gente estiver vivendo, a gente precisa também nesses momentos ser luz e permitir que as pessoas conheçam Deus através da minha vida, né? Então não existe essa situação de você passar por um momento de aflição e você ter um salvo-conduto para tirar férias da sua vida cristã, da sua confiança em Deus, né? É para você se apegar mais ainda e manifestar Ele mais ainda. Muito bem, Rodrigo. Então, considerações finais. Tivemos um ótimo papo aí falando sobre aflições aí, até muitas coisas aí pra refletirmos até depois. Gostei do versículo que tu trouxe, Salmos. Vou usar ele de capa, provavelmente, lá pro Facebook. Tatuar no braço aí, cara. Não, aí é demais, né? Mas fica a dica, quem quer, quem gostou. Aquietai-vos. Tem autorização, ó. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, né? É, isso aí. De repente não vai tatuar no braço, mas de repente vai botar num quadrinho na parede pra lembrar sempre, né? Bacana. Quem sabe na tela do computador aí de wallpaper, né? Principalmente o cara que tem bastante questões, assim, tipo ansiedade, aflição, passa bastante por isso pra tá se fortalecendo, né? Eu digo, não numa situação de se cobrar, mas se fortalecer, sempre lembrar, cara, Deus tá comigo, sabe? Tipo, vou confiar. Mas vamos lá, considerações finais, Rodrigo. Então, diga-nos aí o que você finalmente considera e depois também fala pro pessoal aí onde é que eles podem te encontrar. Beleza, cara. Acredito que o pessoal já saiba, né? Já estive aqui algumas vezes, né? Os ouvintes mais antigos aí já sabem. Com certeza, mas repete pra ter o link no post, né? Beleza.
Beleza, faço questão do link. Eu vim aqui pra isso, cara, pra ouvir você falar link no post. É por isso que eu aceito esses convites. Então, cara, pra gente encerrar aí, eu gostaria de falar diretamente aí com o nosso ouvinte. E eu tô gostando de falar, cara, porque lá no meu podcast eu falo pouco, que eu sou host, isso normalmente são 4 participantes, eu tô gostando de falar. Então eu quero falar mais um pouquinho, mas com todo carinho e, como eu disse, com todo o temor do que eu tô falando aqui, cara. Romanos 8,32 é uma passagem que dá pra gente a tranquilidade de saber que somos realmente amados por Deus, cara. O texto diz assim, preste atenção, você que está ouvindo a gente aí. Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Assim como Cristo passou por aflições enquanto esteve aqui na terra, em corpo físico, nós também passamos, né? Não tem essa de, vem à minha igreja, deixa aqui o seu dinheiro, seu tempo, sua vida, né? E viva uma vida sem problemas. A gente sabe que muita gente fala isso, mas isso é mentira, não é isso que Jesus ensina, né? Então, se Jesus passou por essas situações, quem somos nós, né, para não passarmos por coisas parecidas. Mas se você está passando por um momento difícil agora, no momento que você está ouvindo esse podcast, nesse momento, e eu digo aqui que em off a gente tem o hábito de orar, né, antes da gente começar as gravações, e pedir para que Deus encaminhe isso que a gente está fazendo, o que Deus revelou para a gente nesses estudos que a gente faz pro podcast. A gente pede que isso chegue a pessoas que precisem, que o próprio Deus entenda, né, que vai ser bênção para elas que precisam. Então, se você está ouvindo isso e tá passando por isso nesse momento, cara, pode ser que essa palavra seja exatamente para você. Então, assim, olha pra cruz, cara. Olha pra cruz e tenha certeza de que você não está sozinho. E a glória que em nós há de ser revelada, como diz a palavra, não é para comparar com as aflições que nós passamos nessa vida, mas nem de longe. Nem de longe. Aos poucos anos atrás, uns 2 anos atrás, acredito eu, os extremistas do Estado Islâmico, eles decapitaram um grupo grande de cristãos. Não sei se você lembra disso, Ed. Assim, uns 20 ou 30 cristãos ajoelhados de roupa laranja, vendados, e os extremistas atrás deles decapitando eles, né? Isso foi filmado, né? Isso foi divulgado como propaganda do Estado Islâmico, mas uma coisa muito interessante aconteceu ali. Enquanto esses cristãos eram mortos, degolados, eles louvavam a Deus, cara. Eles estavam louvando a Deus, porque eles tinham a certeza de que assim que os corações dele parassem de bater, em questão de poucos minutos eles abririam os olhos diante do próprio Deus, sabe? Eu me emociono de dizer isso, cara, porque, como eu disse, às vezes as ocupações do dia fazem a gente perder um pouco o foco no que é eterno e olhar muito pro terreno. Assim, só quem tem essa certeza enfrenta até a morte de cabeça erguida, sabe? A certeza de quem sabe que já venceu. Então, assim, que Deus te abençoe, você que tá ouvindo a gente aí, e faça você entender essas verdades, que com certeza vão te ajudar a passar por qualquer aflição que vem na tua vida com uma nova perspectiva. Essa é a minha oração. E para você aí que ainda não conhece o meu podcast lá, né? O nosso podcast, queria deixar a recomendação para você em resistenciapodcast.com. O Resistência Podcast tá também no Spotify, né? Já facilitou bem para você ouvir aí. E é isso. Queria agradecer ao Ed pela participação. Um prazer estar aqui com você, cara. E sempre as ordens aí quando precisar. Tá bom, irmão? Show de bola, Rodrigo. Inclusive, link no post aí do Resistência. Muito bom. Tô aqui para isso. Olha aí. Já tem o link dos outros episódios e vou deixar aí o link também, ó. Link no post do episódio que o Rodrigo falou do lançamento do livro dele, RP Off lá. Olha você conferiu, o Rodrigo aqui é escritor, não é qualquer um aí, muito cara. Bom, aqui... muito bom. Obrigado aí. PADD aqui tem pessoas de garbo e elegância. É isso aí, é outro nível, São cara. pessoas inoxidáveis e que merecem o respeito tecnológico, né? Mas muito obrigado mesmo, Rodrigo. Não é igual a Resistência que tem um monte de pé rapado, não. Isso não fui eu que falei, tá? Mas muito obrigado, Rodrigo, por participar conosco aí. E eu também quero encerrar aí, pessoal, dizendo pra vocês aí que entreguem-se, né, a Deus, porque lembra que eu falei ali pra vocês que eu passei aquela aflição na época da greve dos caminhoneiros? E aí eu falei que eu não disse como é que eu tinha resolvido a situação, né? Eu fiquei angustiado vários dias até o momento em que eu me toquei, cara, por que eu ainda não orei e não entreguei a Deus isso, sabe? Mas eu digo assim, entregar de verdade. E no momento que eu entreguei, tipo, saiu um peso das minhas costas e no dia seguinte veio a gasolina e aí... Eu não digo assim que foi porque eu orei que veio a gasolina, tá? Eu acho que não foi isso. Eu acho que se eu tivesse orado antes, ia me poupar momentos de angústia até aquele dia que ia vir gasolina. Verdade. Então, assim, eu percebi que eu perdi uma oportunidade de ter um momento mais longo, porque eu orei, aí eu sentia uma leveza, né? Tipo, passou aquela angústia, eu sabia que não a aflição ainda estava ali, mas pelo menos passou a angústia
angústia, sabe? A aflição mesmo, assim, né? Tipo, o problema ainda tava ali, não foi resolvido. Sim. E no outro dia se resolveu, ou seja, eu degustei desse momento de alegria há pouco tempo. Mas foi bom igual, né? Ainda bem que eu consegui. Então, assim, não espere muito, entregue logo, sabe? Mas não entregue esperando que Deus vai resolver o teu problema na hora, né? Se tu pode, que nem o Rodrigo falou, se estiver a teu alcance, busque resolver isso. Se não estiver a teu alcance, espere no Senhor. Aquietem-se, porque Ele é o Senhor, né? Então, eu tive outros momentos também de angústia, até recentemente aí, passei por um momento de aflição muito pesado, por falta de resposta, né? E eu passei assim, coisa assim de me incomodar os meus pensamentos, sabe? De uma situação que nem era minha, mas eu tava sofrendo pelo irmão. Uhum. Até que o momento que eu coloquei em oração, assim, eu disse, cara, mas por que eu tô... Deus vai cuidar da situação. O que for pra ser, vai ser da vontade dele. Eu tenho que confiar nisso, né? E graças a Deus que se resolveu depois também, tudo certo. Então, a minha dica é isso aí. Lembre-se do... Eu vou ter que anotar esse versículo aí, Rodrigo, pra mim decorar esse versículo. Esse versículo é bom. Versículo bom porque a gente está sempre lembrando aí, ó. Um versículo bom pra decorar, Salmos, né? Salmos 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. 46, versículo 10 aí, ó. O salmo pra decorar, salmo isso. de louvor aí também. Dá pra louvar a Deus com isso aí também, né? Claro, com certeza. Mas é isso aí, galera. Então, fica a dica aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem alguma coisa aí que você queira compartilhar, deixa aí na área de feedback aí, compartilhe, converse conosco. Ou, se você tem algo a adicionar também, coloca lá. Se não gostou de alguma coisa que a gente falou, coloca lá. Se não gostou do que eu falei do Rio de Janeiro, apesar de que respeito meus amigos cariocas, né? Tenho vários amigos cariocas, gente boa. Eu sou carioca e te dei autorização pra isso. Fica tranquilo. Ah, então aqui, ó, tá autorizado, porque aqui tem autorização. Mas então tá, pessoal. Então, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedback. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Sensacional, Chico Dandeco. Uau, pensei que ia falhar a sua voz. Imagina, nunca falhamos aqui, Dandeco, porque nós estamos sempre aqui lendo 100% dos feedbacks, inclusive também lembrando o nosso feed. Que é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes, deixando as estrelinhas, nos avaliando e acessando diretamente o pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisa por PADD lá que você vai achar. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre Shockwave. Quem foi o primeiro? Foi ele, o Denis Cruz. E o que o Denis Cruz disse? Fala, pessoal, tirei um momento para comentar. Pela correria do dia, ouço, mas acabo não comentando. Mas parabéns pelo programa. O meu parente Marco Cruz mostrou uma realidade de nossos missionários e que muitas vezes estão longe do noticiário. Fiquei realmente com interesse em fomentar em nossa igreja local este programa, até como um estímulo para os jovens que estão um pouco dispersos por aqui. Acho que missão tem um papel grande de ajudar nesse trabalho vocacional dessa geração tão conectada. Enfim, valeu Ed por mais um episódio lindo. Dandeco, usa a tua voz fantástica e manda um abraço para Manaus. Valeu, gente. Um abraço para Manaus. Muito bom, rolou até um abraço. E muito bom, né, o feedback do Denis Cruz, né, Dandeco? Importante, né, nós estarmos sempre cientes, entendendo, conhecendo a igreja perseguida. E também, Denis, e o resto do pessoal que está nos escutando aí, a Portas Abertas, que a gente comentou, tem outros, né, eventos que acontecem, tem o Domingo da Igreja Perseguida, inclusive dá para participar toda a igreja, isso. Então tem várias oportunidades aí para influenciar e motivar o pessoal a estar orando e agindo em prol da Igreja Perseguida. E Dandeco, temos os feedbacks também do PDD Extra, do crossover, o último episódio da nossa participação sobre histórias alternativas, mas nós não temos feedbacks ali, então nós já lemos 100% dos feedbacks. Nem olha só. Vi passar o tempo. Olha só, Dandeco, então vamos às indicações de hoje. Opa,
pode ter o podcast puro e simples Setembro Amarelo, a unidade da igreja como prevenção ao suicídio. Link no post. Esse episódio já passou setembro, né? Mas ficou muito bom, então fica a dica aí, porque não é só no mês que a gente tem que se conscientizar, né, sobre a prevenção ao suicídio, né? Então, muito interessante esse episódio. E, Dandeco, saiu nesse meio tempo aí, acho que só o episódio do PDD mesmo, Histórias Alternativas, do crossover. E, então, em breve, indicamos aí os outros episódios que eu participei. E por hoje, então, é só, né, Dandeco? É só, pessoal. Um abraço pra Manaus novamente e até mais! Até!